Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 4. Mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Então é muito importante haver dedicação da sua parte. É importante que você dedique um tempo para ler a Bíblia, um tempo para ler a sua revista e um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa seguir aí a sugestão de aprendizado que eu estou propondo aqui. Essa aula ela é dividida em sessões. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas sessões. Essas sessões tratam sobre a maneira como eu quero apresentar o conteúdo a vocês, a organização do conteúdo que será explicado. Além disso, há também uma aula-atividade que serve para a gente verificar aquilo que aprendemos. Assim que você terminar de assistir, recomendo que faça a aula-atividade. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, essa é a lição de número 4, e na lição de número 4, o título da lição é O Primeiro Milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Inicialmente eu quero então apresentar a vocês o cronograma da aula, a maneira como nós seguiremos com essa lição. Essa lição estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de João capítulo 2, versículo de número 11. Como vocês bem sabem, esse é o texto áureo, o texto mais importante da nossa lição. E na primeira sessão eu quero explicar o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Já na segunda sessão da aula, eu explico então o versículo 1 até o versículo de número 11 de João capítulo 2. Na terceira sessão da aula, eu faço então algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. E por fim, na quarta sessão, eu encerro então fazendo algumas aplicações, como somos desafiados a partir do que a Bíblia nos diz. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum, para que então, seguindo sequencialmente essa estratégia, o seu aprendizado possa ser muito efetivo. Começando a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de João capítulo 2, versículo 11. Para explicar o contexto em que essas palavras foram pronunciadas, eu quero ler uma citação que antecipa o tema ou o assunto teológico que será abordado aqui no capítulo 2, nessa história que eu quero explicar a vocês. Leia comigo essa citação. Ao declarar explicitamente que este foi o primeiro sinal de Jesus, que aparece aqui em João capítulo 2, versículo 11, João o torna um modelo paradigmático para os demais sinais de Jesus. E isso aqui é importante para nós. O prólogo afirma que Jesus revela a glória do Pai aos seus seguidores, e este prólogo nós estudamos nas aulas passadas, assim como Deus revelou sua glória a Moisés no monte, uma glória cheia de graça e verdade. Olha, o texto que nós vamos estudar nessa lição vai apresentar o primeiro milagre de Jesus. Como acabamos de ler na citação, intencionalmente João diz que este foi o primeiro milagre de Jesus. Porque ao dizer que este foi o primeiro milagre de Jesus, ele pretende indicar aos seus ouvintes pelo menos 2 coisas. Primeiro, por ser o primeiro milagre de Jesus, essa história vai demonstrar o padrão de atuação do ministério de Jesus, que está relacionado exatamente à maneira como Jesus vai desenvolver o seu chamado e os resultados que virão do ministério e da atuação de Jesus ao longo de todo o livro. Então esse é o primeiro propósito. Mas num segundo propósito, essa história revela qual deve ser a resposta que os discípulos devem dar ao ministério de Jesus. Qual é a resposta apropriada que alguém vendo o que Jesus faz, ouvindo Jesus ensinar, deve dar? Como essas pessoas devem agir depois de entrar em contato com os ensinos e com as ações de Jesus? Então, esses 2 aspectos, eles permitirão a esses discípulos compreenderem tanto o ministério de Jesus, como a resposta que eles devem dar ao ministério de Jesus. E isso está
amplamente relacionado à glória de Jesus que está sendo revelada, que foi o que nós também lemos na citação. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, onde o Senhor tornou a sua glória visível a todos os povos, a Israel, né, por meio da Shekinah, Jesus vai tornar a sua glória visível a todos eles por meio desses dois aspectos. Esses dois aspectos que aparecem aqui no primeiro milagre de Jesus e que seguirão toda a sua história, revelam para a gente qual é a glória de Jesus que está sendo revelada, a glória visível de Jesus. Essa, portanto, é a história que nós vamos ler e a importância dela para que a gente possa compreender qual é a glória visível de Jesus que se revela aqui e que se manifesta ao longo de todo o seu ministério. E é isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Eu começo explicando o versículo 1 e 2. Leia comigo. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Veja, o texto diz para a gente que 3 dias depois de Jesus se encontrar com Natanael, que é a história narrada no capítulo 1, ele agora está em uma festa de casamento. Deixa eu passar aqui algumas informações históricas importantes para a gente compreender como é este evento que Jesus está participando 3 dias depois de encontrar com Natanael. Segundo o costume judaico de época, ali do primeiro século, uma festa de casamento ela se estendia ao longo de até 7 dias. Muitos amigos dos noivos ficavam durante todo esse período de festa celebrando o casamento. Para isso, para participarem durante todos os dias, eles deixavam de trabalhar e até deixavam de cumprir alguns deveres para compartilhar essa alegria com essa nova família que está sendo constituída. Uma outra informação importante que a gente precisa saber sobre esses eventos está relacionada à quantidade de pessoas que participavam. São duas as possibilidades. Primeiro, se o anfitrião é uma pessoa rica, provavelmente ele iria oferecer um banquete para todos os moradores da cidade. E como são, às vezes, cidades que não são muito grandes, mesmo que ele fosse rico, não era um gasto tão acentuado, né? Agora, se ele é uma pessoa mais pobre, ele convidaria o máximo de pessoas possível de acordo com suas condições. Então, a quantidade de convidados estava relacionado à condição financeira da pessoa. Sobre as pessoas que ele convidava, é importante saber que as pessoas que iam para esses banquetes, nem todas elas eram amigos da família. Porque para dar uma impressão de que aquele banquete era um banquete bem sucedido, eles convidavam até pessoas que não eram amigos. Por causa disso era frequente reunirem ali naqueles banquetes pessoas que tinham os vínculos mais diversos com a família. É comum, inclusive, encontrar participantes que não gostavam do anfitrião, porque não eram amigos daquele que havia convidado. Ele recebeu o convite para parecer que era uma festa bem sucedida. Por fim, a última informação que eu quero passar a vocês sobre este evento é que o convite que era feito para as pessoas não era um convite restritivo. Então, se eu recebesse um convite, não era um convite apenas para mim. Para demonstrar amizade, o convite se estendia para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus empregados, enfim. Convidando uma pessoa, todos os outros próximos a ele estavam convidados. Por isso que neste convite de casamento, Jesus vai e leva consigo os seus discípulos. O texto nos diz que os seus discípulos foram convidados porque eles são a extensão de Jesus, que é o Mestre. Situando então a gente do evento, este texto que nós vamos ler é um evento com essas características, a partir do versículo 3, a gente começa então a descobrir o que aconteceu durante este evento, que é uma festa de casamento. Veja comigo. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu preciso, antes de seguir com a explicação do texto, gastar um tempo explicando uma questão do vinho. Porque essa é uma questão que
carrega muitas imprecisões sobre o uso de vinho na cultura antiga e que pode, às vezes, criar uma compreensão equivocada sobre o que está acontecendo aqui. Então eu queria gastar aqui um tempo rápido, mas um tempo necessário, lendo com vocês uma citação que é longa, carregada de informações históricas sobre o uso do vinho e o que aquela cultura compreendia sobre o vinho. Como é uma citação longa, cheia de informações, e eu não vou repetir essas informações, se você quiser, você pode apertar pause no vídeo, tirar um print da tela, anote todas as informações, porque elas são informações úteis para a compreensão de outras passagens bíblicas, tudo bem? Então veja aí comigo essa citação importante sobre o uso do vinho na Palestina do primeiro século. O vinho não era apenas suco de uva não fermentado, como alguns apologistas modernos norte-americanos em favor da abstinência têm afirmado. Isso aqui é um primeiro ponto importante, que a gente já percebe que a informação que se circula aí na internet de que era um suco de uva é uma informação falsa. O teor alcoólico do vinho não era aumentado artificialmente por destilação, e as pessoas no mundo mediterrâneo antigo sempre diluíam o vinho com água nas refeições. Como o judaísmo via a embriaguez de forma muito negativa, quem organizava festas judaicas, a pessoa que vai ser conhecida aqui pela gente como mestre de cerimônia, como casamentos, deveria se esforçar para evitar esse tipo de comportamento. Aí ele aumentava a quantidade de água para diluir ainda mais o vinho. O vinho era parte normal da vida cotidiana no mundo mediterrâneo. Veja, normal da vida cotidiana. E a Palestina não era exceção. Textos judaicos reconheciam a importância e até a necessidade do vinho nas ocasiões festivas, incluindo as bênçãos das refeições sabáticas e nos casamentos. Que conclusão a gente chega aqui depois de ler uma citação tão importante como essa? Quem tem problema em ler o que a Bíblia está dizendo são as pessoas do mundo moderno. No mundo antigo, aquelas pessoas tinham um olhar muito claro sobre o uso do vinho. Eles compreendiam que o vinho deveria ser usado de maneira essencial em certos eventos festivos, incluindo refeições religiosas. A refeição do sábado era essencial a presença do vinho, mas também em eventos pessoais como um casamento. É essencial vinho em um casamento. Mas aquelas pessoas também compreendiam como a embriaguez poderia causar problemas morais. Por isso que eles diluíam o vinho com água para evitar os efeitos da embriaguez sobre os convidados. Colocado essas questões, qualquer acréscimo deve ser rejeitado por nós de maneira muito intensa. Nós não podemos distorcer o que a Bíblia diz por haver diferenças culturais entre nós e as pessoas do tempo bíblico. Essas diferenças não devem ser usadas para justificar alguém tentar manipular a Bíblia e dizer uma coisa ou outra porque parece escandaloso. Ponto. Fica claro para nós a relação que eles tinham com o vinho. Explicando isso, podemos seguir com o texto. Durante a festa, o vinho acaba e a mãe de Jesus lhe diz que o vinho acabou. A partir do versículo 3, então, nós teremos a resposta de Jesus para a sua mãe. Veja comigo. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Há duas possibilidades sobre o motivo da mãe de Jesus estar informando para ele que o vinho acabou. Porque veja, não é o casamento de Jesus, não é um casamento da família de Jesus, mas acabando o vinho, a mãe de Jesus procura ele para dizer para ele que o vinho acabou. Por que ela procura Jesus? São duas possibilidades. Primeiro, ela procura Jesus para lhe informar porque ela tinha fé que Jesus poderia intervir naquela situação. Jesus poderia fazer alguma coisa. Segundo, ela informa Jesus porque ela acreditava que de alguma maneira Jesus era responsável por ter feito o vinho acabar, porque ele levou consigo os seus discípulos e levando consigo os seus discípulos, o vinho acabou antes da hora.
Como o texto não deixa claro o motivo da mãe de Jesus procurar ele para lhe dar essa informação, a gente não pode destacar nenhuma dessas duas possibilidades. Esta pode ser tanto uma manifestação de fé em Jesus, como essa pode ser uma advertência da mãe de Jesus a ele por ter levado seus discípulos. Tradicionalmente, os cristãos preferem o primeiro motivo. Por que a mãe de Jesus lhe informa? Porque ela tem fé que Jesus pode fazer alguma coisa. Mas, olhando de maneira crítica, a gente compreende que pode ser um dos dois motivos. Mas, independente de qual tenha sido o motivo da mãe de Jesus lhe procurar para lhe dar essa informação, o fato que se coloca aqui é que o vinho acabou. Como eu expliquei para vocês agora, é imprescindível a presença do vinho em um casamento. É essencial. Ter vinho no banquete significa que aquela família se preparou para receber de maneira apropriada os convidados. Se nós temos vinho para oferecer durante todos os dias da festa, significa que nós nos preparamos para dar a vocês uma festa. Não ter vinho indica que eles não haviam se preparado de maneira adequada. Os convidados vieram e a família que convidou não estava preparada de maneira adequada para receber aquelas pessoas. Por isso que a notícia que o vinho havia acabado representava um grande problema para aquela família. Um grande problema para a família, não para Jesus. A honra dessa família vai acabar caindo em descrédito. Como é que eles chamam pessoas para uma festa e eles não se preparam para receber? Porque eles estavam despreparados. O vinho acabou. O vinho deveria ter durado todos os dias da festa. E não foi isso que aconteceu. Quando a mãe de Jesus leva o problema para ele, ela espera então que Jesus dê a ela alguma resposta. Porém, a resposta que Jesus oferece para sua mãe soa quase como uma repreensão. Jesus diz assim: mulher, isso não me diz respeito. Por que Jesus dá uma resposta como essa? Não parece assim meio uma repreensão de Jesus? O motivo está relacionado à maneira como a mãe de Jesus se aproxima dele. Jesus responde assim por causa da maneira como ela se aproxima. Ela não se aproxima de Jesus como seu filho. Ela se aproxima de Jesus como alguém que poderia fazer alguma coisa naquela situação. Como falei, aquele não era um problema de Jesus, mas Maria reconhece que Jesus poderia fazer alguma coisa. Como Jesus pode fazer alguma coisa, ela se dirige a ele com respeito, respeitando a posição de superioridade que Jesus possui. Ele pode resolver este problema. Por isso que na resposta de Jesus, essas não são palavras grosseiras, porque não são palavras formais. Ele não está falando como um filho que se dirige à mãe. Ele responde para Maria como alguém poderoso que ouve um pedido de socorro e que tem condições de intervir naquela situação. Em sua resposta, Jesus diz: minha hora ainda não chegou. Essa expressão ela é muito significativa. Porque quando Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, Jesus está tentando conscientizar as pessoas que vão ler esse texto sobre o peso que haverá nas suas atitudes. Quando Jesus fizer alguma coisa, duas reações diferentes serão provocadas nas pessoas por causa da ação de Jesus. Primeira reação, fé. Segunda reação, incredulidade. Ou se produz fé, ou se produz incredulidade. E será por causa da incredulidade de alguns que Jesus será perseguido e morto. Mas também será por meio da fé de algumas pessoas que alguns serão salvos. Então, o que Jesus está mostrando aqui para Maria e para nós que estamos lendo esse texto é as consequências dos seus atos. As pessoas que verão aquilo que Jesus vai fazer, elas vão agir de maneira diferente. Haverão reações em cadeia quando Jesus fizer alguma coisa. Por isso que ele diz que a sua hora ainda não chegou. E esse tema da hora aqui no Evangelho de João, é um tema amplamente explorado. A hora da adoração, a hora do sofrimento. E quando Jesus diz que essa hora ainda não chegou, Jesus está apontando para o caminho que aguarda ele em seu futuro. Quando a sua hora chegar, Jesus será
morto para o benefício de alguns e para o juízo de outros. A sua hora ainda não chegou. Apesar dessa ser uma resposta enigmática, o versículo de número 5 diz então a reação de Maria a isso que Jesus acabou de dizer. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Como falei, o versículo 5 revela que a mãe de Jesus vê a autoridade que ele possui. Além de ver a autoridade que ele possui, o versículo revela que ela possui uma expectativa que ele vai fazer alguma coisa. Como Jesus pode responder de maneira inesperada, a sua mãe diz aos servos: olha, façam tudo o que ele mandar. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai agir de uma maneira inesperada, quando ele mandar, façam. O versículo 6 destaca para a gente a maneira inesperada como Jesus vai intervir naquela situação. Porque a mãe sabe que ele vai fazer alguma coisa inesperada, e o versículo 6 diz qual é essa cena inesperada. Vamos reparar aqui os detalhes do versículo 6, só para a gente tentar entender isso. Quantos potes de pedra haviam ali? 6, não é isso? 6 potes de pedra, que são conhecidas como talhas. Talhas, tudo bem? Para que eram usadas essas talhas de pedras? Eram usadas na purificação cerimonial judaica. Qual é a capacidade dessas talhas de pedra? Entre 80 e 120 litros. Agora, a questão-chave é: por que haviam talhas de pedra em um casamento? Essa é a questão-chave. Porque casamento não era um ritual religioso. Apenas no catolicismo é que se passou a introduzir o casamento como um ritual religioso. Mas no judaísmo, o casamento não é um ritual religioso. Essas talhas, elas poderiam ser usadas para purificação numa festa religiosa como a Páscoa. Isso que está escrito, né? Para purificação cerimonial judaica. É para uma festa. A Páscoa que se aproxima aqui, então provavelmente são talhas que estão guardando águas para esta festa. Quando chegar a festa, as pessoas precisam tomar banhos para se purificar. Então por que há talhas num casamento? Isso é importante para nós e eu queria destacar numa citação explicativa. Veja comigo. A questão mais importante aqui é que as talhas associadas à pureza ritual passam a ser usadas para um novo propósito. Pureza ritual significa que eles usam para se lavar para as festas religiosas. Fariseus rigorosos provavelmente considerariam uma afronta transformar o conteúdo de talhas reservadas para propósitos rituais como se fosse um desrespeito à tradição e da pureza, um abandono da lei. Jesus, por outro lado, valorizou mais a honra de seu amigo. Jesus valorizou mais a necessidade humana do que os escrúpulos contemporâneos ligados às exigências rituais. Isso aqui é maravilhoso. Porque talhas, como a gente acabou de perceber, eram usadas para armazenar água para um banho de purificação de uma festa religiosa como a Páscoa que vai chegar. Com esses banhos, as pessoas têm condição, então, de participarem de maneira adequada da celebração religiosa. Então, a talha está relacionada à pureza ritual. Porém, Jesus utiliza a talha com outro propósito. Ele usa aqueles potes para salvar a honra de uma família numa festa de casamento, que não tem nada a ver com o destino dessas talhas. Ao invés de deixar a família cair em desonra, porque não ter vinho para oferecer aos seus convidados era uma desonra, eles não estavam preparados para receber aquelas pessoas, ao invés de deixá-los cair em desonra, Jesus prefere modificar a utilização daquelas talhas
pelo benefício daquela família. Jesus modifica a utilização daqueles utensílios religiosos para a honra daquela família. Se um fariseu tinha preferência em preservar essas questões religiosas judaicas, esses rituais, Jesus é completamente diferente. Jesus prefere se importar com pessoas do que com rituais religiosos. Essas talhas vão salvar a reputação de uma família. E isso para Jesus é muito mais importante. Aquelas talhas que armazenavam água para um ritual religioso serão usadas por Jesus. E é isso que o texto diz para a gente aqui. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. Como nós lemos antes, aqueles potes tinham capacidade de receber entre 80 e 120 litros de água. A água que seria usada para a purificação das pessoas, para que elas participem de um ritual religioso que viesse a acontecer. Se haviam 6 talhas e aqueles potes ficaram cheios, então há aproximadamente entre 480 a 720 litros de água. Mas ao invés de serem água utilizada para uma cerimônia religiosa, Jesus ordena que usem aquela água no casamento. Eles devem encher até a borda, tirar um pouco e levar ao mestre de cerimônia para que ele prove a água que era para as pessoas se lavarem. Por isso que a ordem dada anteriormente pela mãe de Jesus foi tão importante. Quando a mãe de Jesus diz: obedeçam tudo que eles disserem, tudo que ele lhes ordenar, é isso que eles precisavam fazer e fizeram. De fato, eles obedecem. Eles enchem os potes com água até a parte superior ali, né, até a borda, mesmo sabendo o que vai acontecer. E aí o versículo 8 apresenta o que aconteceu depois do que eles obedecem às ordens de Jesus. Versículo de número 9. Veja aí comigo. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Nós que estamos lendo essa história ficamos impressionados com o que aconteceu. Mas nós precisamos prestar atenção nos detalhes. O mestre de cerimônia não sabia que aquilo era água. Não sabia que aquilo era a água que se transformou em vinho. Os únicos que percebem que havia acontecido ali um milagre são os servos que fizeram o que Jesus ordenou e os discípulos de Jesus. Os demais não sabem do milagre. Eles não compreendem aquilo que está acontecendo. Por isso que a admiração do mestre de cerimônia não se volta a Jesus, mas se volta à família. Esta família que estava próximo de cair em vergonha. A vergonha de não ter se preparado adequadamente para receber os convidados agora se torna em uma admiração. O mestre de cerimônia diz: olha, o melhor vinho sempre fica para o começo. E vocês fizeram o oposto. E essa é uma linguagem que está em plena conexão com o que expliquei do uso do vinho. A adição de água no vinho, né? Quando vai acabando, você começa a adicionar mais água, que vai deixando ele mais aguado e vai perdendo a qualidade. Mas quando ele provou aquele vinho, aquela água que os servos levaram para ele, ele percebeu que aquilo era muito melhor do que o primeiro vinho. Nas palavras do mestre de cerimônia, o melhor vinho foi servido no final, próximo do sétimo dia. E as pessoas faziam o oposto. E aqui a gente percebe que há um desconhecimento muito grande do mestre de cerimônia em relação a tudo que aconteceu. O texto então encerra mostrando como os discípulos reagiram àquilo que eles acabaram de ver Jesus fazer. Veja comigo.
Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Ao dizer que este foi o primeiro milagre de Jesus, as lições deste evento se tornam um modelo tanto para Jesus como para os seus discípulos. Primeiro, é um modelo para Jesus porque mostra como será o ministério dele daqui para frente. O ministério de Jesus seguirá rigorosamente este padrão. Mas este também é um modelo para a reação que se espera dos discípulos. Deixa eu comentar separadamente cada um desses aspectos para você entender a profundidade desta passagem. Sobre o ministério de Jesus, é preciso saber que Jesus seguirá realizando muitos sinais e maravilhas pelo benefício de muitas pessoas em muitos lugares. Apesar disso, Jesus continuará tendo desconhecimentos por parte de muitos sobre a origem e o propósito dos milagres e dos sinais que ele realiza. E mais, algumas pessoas vão até desprezar os sinais e as maravilhas que Jesus realiza. Então, sobre esse ministério de Jesus, é preciso dizer que ele é completamente diferente do que os mestres fariseus de época, porque Jesus atua em benefício das pessoas, e isso é estranho demais, porque ele coloca em prejuízo muitas vezes os rituais religiosos, o que vai acabar gerando muitos conflitos com aquelas lideranças religiosas de época. Eles acham absurdo a maneira como Jesus beneficia as pessoas em detrimento de rituais religiosos. Ele manda um homem carregar a maca no sábado, que absurdo. Ele vai fazendo coisas que parecem ser opostas ao que um mestre verdadeiro faria. Por fim, a maneira como Jesus realiza todos os seus atos são feitos com o propósito de revelar a sua glória. A glória de Jesus será vista na maneira como ele está disposto a se sacrificar pelo bem das pessoas. Como no exemplo de João 2, que eu acabei de explicar a vocês, Jesus salva a honra de uma família que iria cair em vergonha. As ações de Jesus, elas são feitas para mudar a situação das pessoas. Elas saem da vergonha para a honra. Nesse sentido, a glória de Jesus ela se revela de duas maneiras. Primeiro, a glória de Jesus se revela quando alguém é beneficiado saindo de uma condição de vergonha. Segundo, a glória de Jesus se manifesta quando essa pessoa dá testemunho daquilo que Jesus fez em benefício de alguém. Essa é uma característica do ministério de Jesus que seguirá a partir do capítulo 2. A glória de Jesus será conhecida ou por meio de pessoas que foram beneficiadas, onde Jesus transforma vergonha em honra, ou por meio daqueles que dão testemunho do que viram Jesus fazer. Mas além dessa história revelar o modelo de como será o ministério de Jesus daqui para frente, essa é uma história que também revela o modelo de qual deve ser a reação que se espera de um discípulo de Jesus após ver esta glória de Jesus ser manifestada. O texto diz, e eu queria apontar isso aqui para vocês, que a glória de Jesus vai sendo manifestada e a reação que se espera dos discípulos é crer. Isso que é muito importante. Essa é a resposta apropriada que se espera de todo discípulo de Jesus após ele ver a glória de Jesus. Não basta ficar impressionado com aquilo que Jesus faz. É preciso crer em Jesus. É preciso acreditar que as obras que Jesus realiza são manifestações da promessa de Deus ao seu povo. Jesus é o Messias prometido. Eles devem ver Jesus como este Messias que chegou. Por isso que eles devem crer que essas são obras do Senhor em benefício do povo de Deus. Depois de explicar a passagem, eu queria fazer algumas aplicações. Que desafios chegam até nós com base neste
nessa história que narra o primeiro milagre de Jesus. Primeira aplicação. Pessoas costumam inverter a ordem daquilo que é importante para Jesus. Um fariseu não permitiria que vasilhas fossem utilizadas em um casamento. São vasilhas para purificação ritual. Devem ser preservados como coisas consagradas ao Senhor. Não se deve utilizar isso em um casamento. Isso porque para um fariseu era muito mais importante os utensílios do que a reputação de uma pessoa. Alguns cristãos agem como fariseus. Eles veem muito mais valor nos rituais do que nas pessoas. Deixa eu compartilhar com vocês uma história interessante. Eu fui convidado para dar uma palestra numa igreja local e fiquei admirado com o que aconteceu ali. Aquele era um dia de chuva, eram 2 palestras, uma palestra, aí tinha um tempo para um café e uma segunda palestra. Eu dei a primeira palestra e aí tivemos o tempo para o café, mas tivemos que nos dirigir para o lado de fora do templo, porque o lanche seria ali, do lado de fora do templo. Mas o que me chamou a atenção é que estava chovendo. Eu falei, ô irmão, mas como é que as pessoas vão comer do lado de fora nessa chuva? Não, porque é pecado comer dentro da igreja. Então, deve comer lá fora. Quem não quiser comer, não come, mas a gente não pode contaminar o templo com comida. É isso que eu estou dizendo aqui nessa aplicação. Na cabeça de algumas pessoas, os rituais religiosos são mais importantes do que as pessoas. Então era muito mais importante manter o templo limpo para estar puro na cabeça daquelas pessoas do que pessoas tomando chuva no relento. Somente Jesus pode nos ajudar a entender aquilo que é mais valioso para o Senhor. E acredite, o mais valioso não são vasilhas de pedra. Não são paredes e nem construções. São pessoas. E a gente precisa aprender com Jesus o valor que as pessoas possuem. Segunda aplicação. Rituais religiosos podem se colocar como obstáculos contrários à empatia. O problema não está nos rituais religiosos, é importante destacar isso aqui. O problema está na maneira como pessoas lidam com esses rituais religiosos. Rituais religiosos podem ser colocados como mais importantes que a honra de pessoas. Quando nós acreditamos que os rituais religiosos são mais importantes do que pessoas, nós nos tornamos insensíveis com a aflição dos outros. E não é difícil encontrar experiências em comunidades locais onde cristãos viveram isso. Eles precisavam de empatia, eles precisavam de ajuda, mas não puderam ser ajudados porque os rituais religiosos eram mais importantes. E aí nós nos tornamos insensíveis. Nós não conseguimos nos colocar na condição de quem sofre. É maravilhoso perceber o modelo de Jesus. Essas talhas são para a festa da Páscoa que está chegando? Vamos usar ela no casamento? Não, Jesus, vamos usar no casamento. Porque é muito mais importante a honra desta família, a alegria deste evento, do que essas talhas paradas aí sem propósito algum. Jesus coloca para a gente algo novo. Será que nós estamos tendo dificuldade de nos compadecer dos nossos irmãos por causa dos nossos rituais? Por causa de coisas que consagramos e não queremos usá-las para o benefício dos outros? Isso aí precisa ser refletido por nós. Terceira aplicação. A falta de proximidade com Jesus pode impedi-lo de testemunhar seu poder. Nessa aplicação eu estou destacando a cena do mestre de cerimônia. Porque o mestre de cerimônia fica impressionado com o que não deveria ficar impressionado. Ele fica impressionado com a família. Nossa, vocês deixaram o melhor vinho para o final? Não, nem tinha mais. E o mestre de cerimônia não celebra o milagre porque ele não viu o que Jesus fez. Pessoas podem estar espiritualmente assim.
elas estão até envolvidas em ambientes comunitários, mas elas nunca veem o poder de Jesus e nem o que Jesus está fazendo. Por quê? Porque elas estão envolvidas com outras coisas. Elas não estão envolvidas com Jesus. Se nós quisermos contemplar o grande poder de Jesus, nós precisamos estar próximos dele, envolvidos com eles, como seus discípulos. Aqueles que estão próximos de Jesus contemplarão o grande poder de Jesus. Mas aqueles que se perdem em outras coisas, em outros eventos, em outras atividades, essas pessoas acabam não dando a Cristo a glória devida porque eles não viram o que Jesus fez. São pessoas descrentes e desanimadas porque não veem aquilo que Jesus está fazendo, o seu grande poder e as suas grandes realizações. Então, se você quer ser uma testemunha do que Jesus está fazendo, se aproxime dele, ande próximo dele, se torne um discípulo dele. Quarta aplicação. Inesperadamente, Jesus age em favor do seu povo. Essa talvez seja o aspecto que mais me emociona nessa história. Porque aquele não era um problema de Jesus. Aquele era um problema de uma família que não se preparou adequadamente para receber convidados para uma festa de casamento. Era desonra mesmo. Apesar de ser o problema de uma família, Jesus age de maneira inesperada para ajudar aquelas pessoas. Jesus se importou com a reputação daquela família. Jesus agiu de maneira a ajudar aquela família a lidar com aquilo tudo. E ele fez isso de uma maneira inesperada. Isso é que é maravilhoso. Quantas vezes nós somos socorridos por Jesus de maneira inesperada? Quantas vezes nós não calculamos bem, não nos preparamos bem, estamos nos preparando para uma desonra, mas então vem Jesus e transforma água em vinho. E muda a realidade da nossa história e a gente fica perplexo porque Jesus age de maneira inesperada. Mas ele age. Isso que é glorioso. Jesus se importa com o seu povo, ele sabe o que a gente passa. Jesus está envolvido com a história do seu povo. Ele não é um Deus insensível e distante, ele está próximo daqueles que o temem e o seguem. E ele faz coisas inesperadas o tempo inteiro para nos livrar das situações mais constrangedoras e difíceis. É emocionante saber que Jesus faz isso pelo seu povo. Quinta e última aplicação. O testemunho cristão deve revelar a glória de Jesus. Eu encerro com essa aplicação para a gente avaliar o aprendizado, porque essa é uma aplicação assim que eu acho que é necessária para fechar com ela. Você já reparou que no final do ano, ou algumas igrejas no início do ano, a gente sempre faz cultos com abordagens específicas, eventos tentando preparar os cristãos para os próximos anos, né? Projetando, geralmente tem esses títulos de projetando, celebrando, etc. Nomes assim que tentam preparar as pessoas para o próximo ano, para estimulá-los a ter mais compromisso, a pensarem seriamente suas decisões. Porém, eu reparo que muitos desses eventos eles se perdem nesse propósito. Porque os testemunhos que são colocados para serem contados nesses eventos começam a ser quase que uma competição do que você precisa ter para o próximo ano. São sempre coisas do tipo as viagens que eu fiz, as coisas que eu comprei, e a maneira como nós tentamos competir com outras famílias ou com outras pessoas. E nós queremos competir. Às vezes a gente aumenta a história, ou a gente cria história, e fica uma competição, né, dentro da própria igreja, casos de sucesso financeiro. E se perde exatamente por causa disso. Porque não está revelando a glória de Jesus ao mundo. O testemunho cristão precisa revelar a glória de Jesus ao mundo. É isso que significa a glória visível de Jesus. É nós dizermos às outras pessoas como Jesus transformou a nossa desonra em honra. Como Jesus interviu em nossas vidas de maneira que mudou a nossa realidade e as nossas circunstâncias.
Então, porque Jesus fez isso com a gente, a glória dele foi visível a nós. E nós estamos testemunhando da glória dele a outras pessoas. Não é as viagens que eu faço, as coisas que eu compro, não são os meus projetos pessoais. O que nós temos que ter como compromisso é dizer às pessoas que a glória de Jesus é visível a todos. Todos precisam ver e precisam contemplar a glória de Jesus. O compromisso cristão precisa ser com isso. Os nossos testemunhos precisam falar de Cristo e de sua glória. Para encerrar essa aula, eu queria avaliar o aprendizado. Esse é o momento em que eu faço uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra para a gente verificar aquilo que nós aprendemos nessa lição. Vamos começar então? Lembre-se, se precisar pensar, aperta pause no vídeo e tente responder com uma palavra. Primeiro, ao narrar o primeiro milagre dele, o autor do Evangelho pretende revelar como será o ministério dele. Quem é este personagem que tem o seu primeiro milagre narrado aqui em João capítulo 2? Jesus. Essa é a história de Jesus e o seu primeiro milagre. Vamos à segunda questão? 3 dias depois de se encontrar com Natanael, Jesus e seus discípulos seguem para este evento. Qual é o evento que Jesus participou 3 dias depois dos acontecimentos do capítulo 1? Um casamento, né? Este é o evento que nós acabamos de ler. Terceira questão. Para o momento das refeições, essa bebida era essencial em certos eventos festivos. Qual é a bebida essencial, por exemplo, em eventos festivos do sabá, eventos festivos de casamento? Qual que é a bebida essencial? O vinho, né? O vinho é uma bebida essencial para muitas festas judaicas. Quarta questão. Apesar daquelas talhas estarem no lugar onde estava acontecendo um casamento, elas eram usadas em rituais com essa finalidade. Qual é a finalidade das talhas que estavam ali, não para o casamento, mas para outro evento? As talhas eram usadas para purificação. Exatamente isso. Quinta questão. Palavra que pode ser usada para descrever a reação inapropriada do mestre de cerimônias diante de tudo que aconteceu. A água virou vinho de boa qualidade. Ao invés de glorificar a Deus com a água que se transformou em vinho de boa qualidade, o mestre de cerimônia elogia a família. Qual é a palavra que a gente usa para descrever essa reação inapropriada dele? A palavra é desconhecimento. Ele simplesmente desconhecia tudo aquilo que tinha acontecido. Aqui estão as 5 palavras: Jesus, casamento, vinho, purificação, desconhecimento. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para tentar identificar todas essas palavras. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima lição. Até lá então.